Fique feliz por passar por inúmeros problemas. Esta é a ordem de Tiago. Parece um absurdo em dias como os nossos, mas não é. É palavra de Deus. Bom dia, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui no nosso devocional. E hoje eu estou fazendo especialmente aí, baseado em Tiago. Para quem não sabe, eu não perdi o braço, né? Eu quebrei a minha clavícula andando de bicicleta, fazendo exercício. A gente vai fazer exercício para ser saudável e se arrebenta. Ai, eu não posso rir, gente. Ai, meu Deus. Vamos lá. Tiago 1:2. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar alguma coisa. Essa atitude em relação à tribulação é algo impensável, inimaginável em nossa época, que fica apavorada quando enfrenta um problema. A nossa geração, inclusive, vê somente o selo do amor de Deus por eles mesmos, somente quando tudo corre bem. Isso é um grande engano, é um grande engano. E, obviamente, você vê na Bíblia uma atitude muito positiva em relação às tribulações. Por exemplo, o povo, quando os discípulos, eles foram perseguidos, eles pediram que Deus desse a eles força. E aí, eles apanharam, voltaram para casa comemorando, porque eles foram achados dignos de sofrerem afrontas pelo nome de Jesus Cristo. Então, há algumas coisas que explicam essa atitude que nós temos hoje em relação ao sofrimento, que é uma atitude muito errada. Algumas coisas explicam isso. Por exemplo, primeiro, vivemos uma época de muito conforto, em que você tem um anestésico para tudo, tanto para dores físicas quanto para dores da alma. Tudo tem uma maneira hoje muito fácil para você fugir dos problemas. Eu falo que é um absurdo isso no meu curso, A Culpa é do Meu Corpo. É uma aula inteira apenas sobre o perigo dos remédios, em que eu cito apenas o que doutores falam. Eu nem praticamente falo ali. Eu só estou citando o que doutores, psiquiatras e psicólogos sérios falam sobre o perigo desses remédios para fugirmos dos problemas. Então você tem hoje isso, uma gama de recursos para fugir da realidade. A nossa época ela é muito mais fácil em se tratando de conforto. Há inúmeros utensílios tecnológicos que aliviam a distância. Por exemplo, há pessoas que mudam de país e podem fazer uma chamada via Zap e ver ali o outro parente, não é a mesma coisa, mas é muito melhor que nada. Então a gente vive uma época de muito avanço tecnológico que facilitou a vida e muito. Por exemplo, antigamente mudar de uma cidade para outra poderia significar ficar anos sem ver o parente. Hoje você muda de país e você consegue vê-lo ainda até com relativa frequência. Por quê? Por conta do avanço da tecnologia. Então essas coisas, que são coisas boas, elas podem nos tornar mais fracos. As pessoas têm uma atitude muito mais fraca diante do sofrimento. Por conta, em primeiro lugar, do próprio ambiente. O ambiente em que nos encontramos. Mas a gente não pode falar assim, já que o ambiente... É aquela frase famosa, né? Tempos difíceis geram homens fortes, que geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Mas a gente não deveria, então, punir o tempo. E dizer, não, vamos voltar para a carroça e vamos voltar na época em que não tínhamos nenhum desenvolvimento tecnológico. Claro que não. O que a gente precisa é ter uma mente correta. Ter uma mente correta. Então, ter uma mente correta ajuda demais. Mesmo vivendo em uma época assim. Então, o primeiro problema do porquê as pessoas hoje, elas têm uma atitude muito fraca em relação aos sofrimentos. O próprio ambiente ajuda a moldar, o ambiente é uma enorme tentação para moldar pessoas mais frágeis. Me parece muito óbvio, se você nunca está em combate, você não está muito preparado. Agora imagine uma pessoa que está em constante guerra. Ela tem uma musculatura preparada para aquilo. É o que me parece que falta na nossa geração.
Por isso é uma geração tão frágil. Mas isso, que é uma bênção, o avanço tecnológico, e pode se tornar uma desgraça, o conforto que gera gente fraca, isso não é o problema. O problema está sempre em nós. Sempre em nós. Isso é apenas uma tentação, que a gente pode se utilizar dessa coisa, que é o avanço tecnológico, para o bem. O que a gente precisa de fato é nós mesmos mudarmos a nossa mente, por meio da palavra. Entendermos que, por mais que a gente avance tecnologicamente, a vida é sempre muito difícil. Estarmos preparados para isso. Dia após dia entendemos a vida é muito difícil mesmo. A vida é muito difícil. E nós devemos nos posicionar como soldados para a guerra. Então, essa perspectiva, sabe, e sabendo que Deus usa o sofrimento, nos ajuda demais, né? Eu agora aqui quebrei a minha clavícula e eu tô lá, tô de boa aqui também, espero que não precise fazer cirurgia, mas se precisar, faz também, tô nem aí. Sempre com essa crença de que Deus usa as inúmeras circunstâncias de dificuldade para nos moldar, como diz aqui o texto. E aí, com essa perspectiva de que a gente tem um Deus que nos ama e que usa até o mal para o bem, nós temos uma atitude mais positiva em relação ao sofrimento. Em meio ao sofrimento. A gente pode estar um osso quebrado, doendo para tudo que é lado, enfim, enfrentando momentos difíceis. E mesmo assim, ter uma atitude mais positiva. Por quê? Porque a gente confia que Deus está usando isso para o bem. E aqui no caso, Tiago vai dizer que Deus usa isso para nos aperfeiçoar. Então, os sofrimentos, eles são sempre usados para nos aperfeiçoar. E esse é o grande objetivo da nossa vida. Sermos aperfeiçoados para aquele dia em que nos encontraremos com Cristo e estaremos com Ele por toda a eternidade. Então, o princípio de hoje é: regozije-se no sofrimento. Não veja como seu adversário. O crente é chamado para carregar uma cruz. Então abra um sorriso. Quando a morte aparecer, quando a dor aparecer, abra um sorriso, dê um sorriso na cara dela. E diga: não, eu não vou te ver como algo ruim, mas como Deus usando a dor para o bem. Então não fique pensando, olha, eu diante dos meus inúmeros sofrimentos, eu nunca fico, ai, por que isso, por que aquilo, ai meu Deus, por que comigo? Não, está aqui Tiago, ó. Deus usa o sofrimento para nos aperfeiçoar. É só isso que eu preciso saber. No meu caso aqui, quebrei, me arrebentei todo lá, por conta de uma estupidez. Fui brincar, empurrar, eu de bicicleta, atrás do meu amigo, do meu irmão da igreja, fui empurrá-lo, enrosquei o pneu como chama? No pedal dele. E aí me arrebentei todo. Não fico lá me culpando depois, nossa, que coisa idiota, meu Deus. Não, já fiz, acabou, bola pra frente. Deus vai usar isso para me quebrantar, como usa, às vezes, o sofrimento, a humilhação, a pobreza, enfim, a calúnia, inúmeras circunstâncias para nos quebrantar. Essa crença. Essa crença faz você ter um sorriso em meio às angústias. Você ter uma atitude mais positiva. Porque, olha, a vida é de sofrimento. A vida é regada a sofrimento. Mas que a gente tenha uma atitude positiva. Em meio aos sofrimentos. Na certeza plena. Deus está com a gente. A sua mão é sobre nós. Isso aqui é mais um lembrete para mim. Essa dor aqui agora. Que o poder dele se aperfeiçoa em minha fraqueza. De que eu não sou nada. De que eu preciso todos os dias me lembrar de que Ele é o meu Senhor. Essa deve ser a minha atitude em meio aos sofrimentos. Para falar a verdade, isso aqui é só uma quebradorinha de nada, para falar a verdade. Eu já sofri coisa muito pior, né? Uma coisa muito chata, calúnia, por exemplo, essa é uma coisa muito chata. Humilhação, muito mais chato que isso aqui. Aquelas coisas que doem na alma. Mas olha, sempre com essa mesma atitude aqui, Deus está usando isso para me quebrantar. Como que essa perspectiva faz com que você se levante e tenha uma perspectiva positiva, mesmo em meio ao sofrimento. Você não fica com raiva, você perdoa, você não fica lá, por que está acontecendo isso? Não. Isso é irrelevante. Deus tenha motivo de alegria, por quê? Porque Deus vai usar o sofrimento para te aperfeiçoar, diz Tiago. É só isso que você precisa saber.
que Deus usa o sofrimento para te aperfeiçoar. Um dia que meu filho nasceu quase morto, perdemos o primeiro filho, aí o Daniel nasceu quase morto, minha terceira filha Isabela quase morreu, já passei fome. O dia que eu pensei, nossa, por quê? Aí eu fiquei mal. Mas o dia que eu apenas me lembrei, isso é para que eu seja aperfeiçoado, como diz Tiago. Só isso que importa. É porque, não, ai meu Deus. Não, não, não. As provações são para que eu seja aperfeiçoado para aquele dia em que me encontrarei com meu Cristo. É só isso. Sempre que eu agi com essa perspectiva de Tiago, eu enfrentei o sofrimento com um sorriso no rosto. Com um sorriso no rosto é uma expressão, tá? Não é proibido a gente chorar no dia que está sofrendo, né? É óbvio, né? Mas é aquela perspectiva mais positiva. Sempre que eu segui o que Tiago disse, eu saí triunfante. Agora, quando eu fiz, ai, por quê? Por que comigo? Nossa, mas que burrice que eu fiz. Ai, meu Deus, ai, errei de novo. Não, errei, bola pra frente. O fulano falou mal de mim, mentiu. Bola pra frente. Por que sofremos? Para Deus nos aperfeiçoar. É só isso que importa. Mas por que não com o outro? Não me interessa. O que me interessa é, Deus usa o sofrimento para me quebrantar. E usa o sofrimento para te quebrantar também. No meu caso, me quebrou mesmo. Ai, eu não posso rir, gente. Vamos orar, povo de Deus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia. Bendizemos o teu santo nome por mais uma semana que se completa, que está se completando. Sabemos que o Senhor controla todas as coisas, que o Senhor ama o seu povo e que o Senhor está usando os sofrimentos e as dificuldades para nos quebrantar, para nos aperfeiçoar. Pai, renove o nosso ânimo e a nossa fé, porque se assim o fizermos, enfrentaremos qualquer tribulação, sabendo que o Senhor usa a tribulação para nos moldar. Capacite-nos a cada manhã, fortaleça-nos a cada dia e se conosco, por meio da Tua santa e bendita palavra, ilumine o nosso caminho. Nós nos humilhamos diante do Senhor e também oramos para que o Senhor possa aliviar o nosso fardo. Oramos também para que o Senhor possa fazer um milagre em nossas vidas. Abrir portas onde não existem portas, nos curar, providenciar o recurso financeiro que precisamos. Nós oramos, faz a Tua vontade. Mas o fato é, nós cremos. Não importa o que o Senhor venha fazer, nós cremos. Se o Senhor aliviar o nosso sofrimento, ou se o Senhor nos der força em meio aos sofrimentos, se o Senhor mover a montanha, arrancar a montanha ou nos capacitar a subir nela, não importa, nós cremos no Senhor. O Senhor é o nosso Deus e nós te amamos. E sabemos que vamos continuar de pé, porque o Senhor nos sustenta. Oramos em o nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe cada um de vocês.